Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Evangelística. E nós vamos começar esta aula com uma leitura da Palavra de Deus. Mas será que você já orou? Nós sempre precisamos orar ao Senhor antes de começar a ler, ou estudar, ouvir a Palavra de Deus, para que Ele nos ajude a entender. Então, se você ainda não orou, você pode parar o vídeo e orar ao Senhor para que Ele te abençoe nesta aula. E nós vamos agora ler no livro de Neemias. Neemias fica um pouco antes do livro de Salmos. Se você abrir a Bíblia bem no meio, aí você volta um pouco. Antes tem o livro de Neemias. E nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 a 4. Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Assalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui. Hoje nós vamos aprender sobre Neemias. Ele viveu um tempo depois de Daniel, e hoje nós vamos ouvir um pouco sobre ele. Mas para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, como aquela criança da minha sala, talvez? Aquela pessoa famosa que tem uma casa grande, um carro, que tem tudo que você pode imaginar e ele pode fazer o que ele quiser. Queria muito ser como ele. Ou talvez você pensou assim, eu gostaria muito de ser como aquela menina na minha sala. Ela pode bem mais do que eu, e ela tem coisas tão bonitas, e ela traz para a escola umas coisas que eu não tenho. Muitas vezes nós pensamos assim, né? De querer ser como alguém porque tem coisas que nós não temos. Ou pode fazer coisas que nós não fazemos, ou não, que os nossos pais não nos deixam fazer. Mas eu gostaria que hoje, nesta lição, você pense sobre o seguinte. Será que você gostaria de ser como Neemias? Vamos ouvir um pouco sobre Neemias? E você pense ao longo da aula, será que eu posso ser como ele? Será que realmente eu gostaria de ser como ele? Neemias, ele tinha um trabalho muito importante, ele era uma pessoa importante. Ele trabalhava como assistente, ajudante de um rei muito importante, o rei Artaxerxes. Ele morava na mesma cidade onde a rainha Esther também morou. Você se lembra do nome da cidade que eu li? E ele, Neemias, ele era copeiro do rei. Isso quer dizer que ele tinha um trabalho muito importante. O rei sempre tinha medo de alguém envenenar ele, de alguém querer atacar a ele. Então ele tinha um homem em quem ele podia confiar para proteger ao rei. Então, Neemias, ele servia a comida, as bebidas ao rei, e ele tinha que experimentar para ver se ninguém tinha envenenado o rei. Então, isso era um trabalho muito importante, e ele tinha que fazer bem o seu trabalho para que o rei pudesse realmente confiar nele. Então, Neemias, ele sempre faria muito bem todo o seu trabalho. Ele sempre tentou o seu melhor para ser um bom servo do rei. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Neemias e os seus pensamentos muitas vezes estavam em outro lugar. Mesmo com esse trabalho muito importante, talvez até ganhando muito bem,
ele tinha outras coisas mais importantes na vida dele. E nós podemos descobrir quais são essas coisas quando nós lemos Neemias, o capítulo 1, lembra? Que Neemias recebe uma mensagem de umas pessoas de Jerusalém. Pessoas que já tinham voltado para Jerusalém. Lembra que Daniel, ele vivia em cativeiro. Ele tinha sido levado para uma outra cidade, um outro país. E Neemias também. Ele morava longe de Jerusalém. Mas anteriormente, muitas pessoas já tinham sido permitidas a voltarem para Jerusalém. Eles tinham voltado com o profeta Esdras e eles tinham restaurado o templo. Mas aí, neste momento, Neemias recebe uma mensagem dizendo que as pessoas desistiram. Elas não restauraram os muros e as portas de Jerusalém. Ele recebeu a notícia de que os muros ainda estavam derrubados e as portas queimadas e a cidade desolada. Só o templo que tinha sido restaurado, mas o resto da cidade não. E ele ouviu também que tinha inimigos que estavam rindo do povo de Deus. E Neemias, mesmo ele tendo um trabalho muito importante, mesmo ganhando bem, e mesmo estando muito longe da casa de Deus, ele amava muito a Deus. Ele amava ao Senhor com todo o seu coração. E ele amava a cidade de Jerusalém. Lembra como era? Com o templo, os muros fortes como Davi tinha construído. Tudo destruído. E Neemias ele ficou triste. Porque nessa cidade Deus tinha demonstrado o seu poder muitas vezes. Tinha falado com o seu povo muitas vezes. Né? Nós ouvimos sobre isso nas lições de Davi. Então Neemias ficou muito triste ao ouvir esta notícia. Nós lemos que ele chorou muito e ele começou a orar ao Senhor. Ele orou muito, muitas noites, ele não conseguia dormir e ele ficou lá orando ao Senhor, preocupado com a cidade de Deus e o povo de Deus, clamando a Deus por ajuda. Depois dessa aula, você pode pedir um adulto para ler com você no capítulo 1, a oração de Neemias, ou se você receber as folhas, né, de atividade que vão junto com a nossa lição, você vai ler ao longo dessa semana, você vai ler os versículos que falam sobre a oração de Neemias. Neemias, ele orou com todo o seu coração. Ele era muito sincero, ele amava ao Senhor. E ele colocou todas estas coisas diante do Senhor. Porque ele amava o Senhor acima de qualquer outra coisa, de tudo que ele tinha, até seu trabalho muito importante. Ele amava mais ao Senhor. E quando ele voltou a trabalhar no palácio do rei, o rei viu a sua tristeza. Isso era proibido, mostrar tristeza na frente do rei. Neemias poderia ter sido morto, mas não, o rei perguntou: Neemias, por que você está triste? E Neemias explicou tudo, ele falou tudo ao rei. Ele também falou que ele orou muito a Deus por ajuda. E sabe que o rei, que nem cria em Deus, sabe que ele respondeu? Ele deu a Neemias permissão para voltar para a cidade de Jerusalém. E nem só isso, ele também deu para Neemias cartas para que ele pudesse viajar e passar pelas fronteiras dos outros países com tranquilidade até chegar em Jerusalém. Deu também a ele cartas para um outro rei para poder receber madeira para restaurar a cidade de Jerusalém, as portas. Então este rei ajudou muito a Neemias e Neemias voltou a Jerusalém. Uma viagem longa. E no mesmo dia que Neemias chegou na cidade de Jerusalém, ele começou a trabalhar. E ele falou com todas as pessoas que já moravam lá para restaurar a cidade de Jerusalém. Ele trabalhou muito. Ele não ficava lá só falando para as outras pessoas o que tinham que fazer. Não, ele amava tanto a Deus que ele mesmo também trabalhou muito duro
um trabalho muito pesado, sem parar, até que todas as portas estavam restauradas, todos os muros de Jerusalém, para que a cidade ficasse protegida novamente, e o templo de Deus também. E mesmo com os inimigos rindo, eles continuaram trabalhando. Então, nesta lição nós podemos ver que Neemias era uma pessoa bem diferente, né? Ele não pensava nas coisas que ele poderia ter. Ele estava preocupado com as coisas de Deus. Ele tinha um trabalho importante, ele ganhava bem, mas ele era diferente. Ele queria ser fiel ao seu Deus, mesmo longe da casa de Deus. Você já foi assim também? Nesta pandemia, nós não temos podido nos reunir aqui na igreja. Nós não temos conseguido estar juntos. Você ficou triste por isso, por não poder ir à casa de Deus? Neemias ficou triste por isso. E também outra coisa, ele orava a Deus de verdade, com todo o seu coração, do fundo do seu coração. Especialmente sobre as coisas de Deus ele orava, sobre coisas espirituais, as coisas mais importantes da vida. Você também faz isso? Você já é como Neemias? Ou ouvindo tudo isso, você tem o desejo de ser como ele? Ele se importava com as coisas mais importantes da vida, bem mais importantes do que aquilo que nós podemos ter. Será que você gostaria de ser como ele? Ele foi muito abençoado por Deus. Ele amava a Deus e também Deus respondia às suas orações. Ele tinha a ajuda de Deus. Você também gostaria de ter? Então ore ao Senhor, igual Neemias, pede por uma mudança em seu coração. Que Deus perdoe os seus pecados e que Ele te dê um coração que ama ao Senhor, para que também você possa agradar a Ele, servir a Ele, falar dele para outras pessoas. Ele responde às nossas orações se nós oramos com toda sinceridade. E quando nós confessamos a Ele os nossos pecados e desejamos uma mudança no nosso coração, Ele nos responde. E você pode ser como Neemias e pode ter o que ele tinha, o que ele recebia de Deus. E o hino que nós vamos cantar agora fala sobre isso, fala sobre como nós podemos dar tudo o que nós temos ao Senhor e viver para Ele, igual Neemias. Que Deus te abençoe.